Nasci em São Paulo, uma cidade gigantesca e super populosa, que foi uma excelente escola para mim. Eu tive a sorte de ter pais que gostam muito de viajar e que sempre nos levavam para fora da cidade, sempre que possível, porque eram as oportunidades das férias escolares, do trabalho, quando eles podiam e tudo mais. Mas sempre que era possível, a gente saía da cidade e ia para algum lugar que tinha natureza, ia para o interior, visitar os parentes. E eu tinha essa oportunidade de sair de São Paulo. Na minha vida adulta, eu fiquei com essa referência de como era bom sair de São Paulo. E eu comecei a sentir uma real falta de natureza. Começou realmente a me incomodar, eu abrir a janela e sempre ver aquele cinza, sempre ter o barulho da cidade, sempre demorar tanto para fazer as coisas. Eu comecei a sentir um desgaste, uma falta de sentido em levar tanto tempo para ir para a faculdade, voltar tanto tempo para fazer as coisas. E eu comecei realmente a querer sair de São Paulo, porque dentre as muitas coisas que São Paulo pode oferecer, sem dúvida falta esse contato com a natureza. Na época eu não sabia, na época não se dava esse nome, mas eu tinha falta de natureza. Hoje isso é uma coisa muito mais conhecida e estudada, e se sabe o quanto a falta de natureza realmente nos prejudica, o quanto faz falta de fato a gente ter contato com a natureza. E eu comecei uma saga para tentar sair de São Paulo. Eu não tinha a menor condição de sair, mas eu viajava para cidades próximas, buscando lugares, me imaginando fora da cidade e buscando encontrar caminhos para sair da cidade. Eu morei um ano em São Roque, depois eu me mudei para Atibaia, onde eu fiquei por mais tempo, mas eu me dei conta que eu queria mesmo era uma vida rural. Eu queria estar no meio do mato, como dizem por aí, cercada de bicho, de plantas, tendo uma rotina de campo, uma vida de campo. Isso só aconteceu 10 anos depois que eu iniciei essa jornada consciente de sair de São Paulo, quando eu conheci o João Roquette e a permacultura. A permacultura se apresentou como um caminho do meio muito interessante entre esse grande artificialismo das cidades e o mundo natural selvagem. Porque a gente diz que a permacultura também pode ser chamada de ecologia cultivada. Então, a ecologia é essa lógica do nosso planeta, da nossa casa comum, desse mundo natural onde a gente está ancorado, e cultivado é esse ambiente criado para atender às nossas necessidades. Então, com a permacultura é possível criar uma paisagem que não é um ambiente selvagem, mas que tem todos os alimentos naturais ordenados, orquestrados para atender às nossas necessidades. Isso foi absolutamente fascinante para mim. Há mais de 15 anos atrás eu tive esse contato com o João e com a permacultura, e isso tudo mudou muito a minha perspectiva de vida, e eu vi que de fato o que eu queria era morar no campo, era viver uma condição totalmente rural, com alguma rotina onde a gente está em permanente contato com a natureza. Eu saí de São Paulo para cidades menores e depois dessas cidades menores para uma realidade de campo. E essa ferramenta da permacultura foi muito importante para mim, tanto nesse processo de transição, como para a organização do espaço onde eu vivo hoje, porque quando eu vim para Bagé tinha muito trabalho para ser feito nesse espaço e eu tive a oportunidade de aplicar essas ferramentas da permacultura de uma maneira muito prática no lugar onde eu estava vivendo todos os dias. E eu também tive a oportunidade de atender muitos outros projetos relacionados à permacultura dentro do tema da permacultura. Eu tinha trabalhado 14 anos com teatro e poderia parecer que não tem nada a ver com permacultura, mas na realidade aquela habilidade que eu tinha para lidar com as pessoas, para enxergar a organização e a orquestração de uma peça de teatro foi muito importante para eu organizar espaços, para eu entender quais elementos numa paisagem podiam funcionar melhor de um jeito ou de outro, para lidar com as pessoas nos projetos socioambientais que a gente trabalhava. E apesar de ter sido, obviamente, uma mudança muito grande, trabalhar com teatro para ir trabalhar com permacultura, no entanto, muitas das habilidades que a gente desenvolve na cidade são úteis no campo. Aliás, o que o campo precisa é justamente de uma renovação, precisa muito que as pessoas levem seus talentos para lá, mas para isso é importante que se entenda como é que se pode viver no campo. Porque simplesmente transferir a sua cultura urbana para o campo não vai dar certo nem para você, nem para o campo. Mas, ao mesmo tempo, muitas das habilidades que a gente desenvolve numa cidade ou com diferentes trabalhos que não tem nada a ver com a rotina de campo, ajudam muito na vida no campo. Quando veio a pandemia, eu já vivia no campo há muito tempo, mas eu estava em contato, obviamente, com os meus conhecidos de São Paulo, e muita gente lembra e vivenciou e sabe o que foi ficar confinado dentro das cidades. E aquilo que eu senti, aquela situação de apertamento, de falta de natureza nas cidades, mesmo sem estar em pandemia, foi uma coisa que todo mundo sentiu numa escala muito mais aguda, muito mais intensa durante a pandemia. E foi por isso que essa consciência, que esse movimento de viver no campo começou a aumentar tanto durante a pandemia. Entendendo todo esse processo e
como nós já trabalhávamos com permacultura há muito tempo, foi que a gente criou o método Viver no Campo, trazendo todas as informações e experiências que a gente tem com permacultura, toda a experiência de campo que o João Roquette tem desde sempre, e juntando isso com a minha experiência de transição da cidade para o campo, que foi tão longa, que foi tão complicada, que foi tão sem planejamento nenhum e que justamente por isso demorou tanto para acontecer. E foi assim que o método Viver no Campo se tornou algo tão expressivo. Não existia nenhuma conversa, nenhum método para ajudar as pessoas a fazerem essa transição. E nós criamos todo esse processo a partir da minha experiência e da experiência do João, que é de uma pessoa que sempre teve contato com o campo, e a minha, que tinha passado por uma série de dificuldades para fazer a transição da cidade para o campo, e eu sabia quais eram as dificuldades, eu sabia o que é que uma pessoa não sabe quando ela vai para o campo, eu sabia da grande ignorância que a gente vive a respeito da natureza e de todos os processos rurais, quando a gente está muito enraizado num contexto urbano, quando a gente nunca teve uma história de relação real com o campo. E também ficou clara uma grande necessidade de renovação da cultura de campo, porque existem coisas muito enraizadas, existe uma grande dificuldade de mudar algumas coisas para aplicar métodos melhores que a permacultura traz com primazia, tornando os sistemas rurais muito mais eficientes. Então nós começamos a atender muitas pessoas urbanas e continuar o trabalho de permacultura com campesinos, com pessoas que já viviam no campo e precisam muito melhorar os seus sistemas rurais. O meu contexto cultural e urbano não era nenhuma possibilidade de estudar agronomia, ninguém nem pensava nisso. Todas as profissões e coisas que meus amigos pensavam em fazer, que as pessoas com quem eu me relacionavam sugeriam que pudesse ser uma boa profissão, não estavam relacionadas a coisas de campo. Estavam relacionadas a coisas urbanas, a coisas artísticas, a uma série de coisas, mas não a esse contato com a natureza, não com a ideia de se empreender no campo, com nada do que a gente traz hoje no Viver no Campo. No começo de todo o meu mergulho na cultura de campo, eu também fiz agronomia, me formei como agrônoma, fiz formações em biodinâmica, em agricultura natural, tudo que envolvesse permacultura, agroecologia, agricultura orgânica, eu me coligava, eu absorvia aquilo, entrava fundo, estudava e praticava. Isso foi muito nutritivo. Eu me dei conta o quanto eu não sabia, o quanto era necessário saber de onde vem o nosso alimento, o quanto é necessário a gente cuidar da qualidade da nossa água. A diferença que faz você acordar num lugar que tem ar puro e passar os seus dias respirando num lugar assim é completamente diferente da condição urbana. Eu vi o quanto aquele artificialismo realmente não podia ser uma constante na minha vida e vejo como não pode ser na vida de tantas pessoas que nos procuram para fazer essa transição. Eu aprendi muito num curto período de tempo, como uma criança que está absorvendo todo um mundo novo. Eu mergulhei em tudo isso e essa dedicação me tornou muito competente em algo que jamais nos meus anos de vida urbana eu imaginei que eu pudesse fazer. É por isso que eu sei que as pessoas que nunca tiveram contato com o campo podem aprender tudo sobre o campo, podem empreender no campo, podem mudar completamente as suas vidas, porque na realidade esse contato com a natureza é um retorno. O ser humano, ele sempre esteve ligado com isso, o nosso corpo é uma coisa natural. Então, conforme as pessoas, assim como eu, vão avançando nesse assunto, elas veem o quanto é possível, o quanto é prazeroso aprender a viver no campo, quantas coisas a gente pode fazer, quantas possibilidades tem de criar coisas, sistemas produtivos, a organização do espaço, negócios rurais. É um mundo infinito que a gente tem quando a gente tem a natureza como aliada. E, claro, as ferramentas para lidar com essa natureza. Foi um pouco assim que as coisas aconteceram. É claro que tem muito mais detalhes nessa história, mas basicamente eu tinha uma dor muito profunda, uma vontade muito grande de sair da cidade e uma falta de natureza real. Eu fiz um caminho muito longo, sem planejamento, errei muito, dei muita cabeçada até encontrar as chaves, até encontrar as portas. E o que a gente faz hoje é escancarar essas portas para quem quiser fazer essa transição da cidade para o campo com muito mais planejamento, muito mais fácil do que eu fiz. Porque o que faz diferença é a informação. É a informação que muda toda a perspectiva de como a gente pode mudar, do que a gente pode fazer no campo, quais são as infinitas possibilidades que a gente tem de criar a nossa vida no campo. E é com muita alegria que a gente criou esse método, que a gente encabeçou todo esse discurso no nosso país e que a gente continua trazendo o máximo de informações possíveis para que as pessoas possam fazer essa transição de forma mais organizada, mais planejada e alcançar os seus objetivos, não se frustrarem, não jogarem o seu dinheiro fora, encontrarem o lugar certo. E é por isso que eu te convido a seguir aqui o nosso canal, acompanhar as informações, porque elas contêm essa chave, elas contêm todas essas possibilidades que a gente tem de viver bem melhor no campo.